Quero aqui falar com os irmãos a respeito daquela síntese cronológica que foi distribuída, síntese cronológica de alguns fatos de Matitiarro. Nós temos aqui uma correção a fazer, os irmãos devem estar lembrados, se não tem essa anotação aí, lembrar que no item 9, aliás, no item 8, a libertação de 2 endemoniados de Gad-Riim, que é conhecido mais como Gadarenos. Mas eu vou passando os nomes para os irmãos tomarem conhecimento do nome real e do nome fictício, né? O que está nas versões, nas tradições. Essas mudanças de nome, volto a explicar isso, nomes próprios não se traduz. Nomes próprios não se traduz. Mas, infelizmente, fizeram isso nas versões. Aqui, então, a libertação dos 2 endemoniados Gadarenos, capítulo 8, versículos 28 a 34. Porque aí fica o capítulo 9, foi erro de digitação. Ao invés de capítulo 9, é capítulo 8, versículos 28 a 34. Certo? É uma explicação que eu dou para os irmãos. Quem tiver dúvida, não deve deixar de tirar a dúvida. Estou aqui para isso, para ajudar os irmãos. Capítulo 6 de Matitiarro. Vamos então ao nosso estudo agora, para que possamos prosseguir no conhecimento do Senhor Yeshua, sua doutrina, seus ensinos, suas obras, para o nosso benefício. Matitiarro, capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos? Nós, na escola bíblica passada, paramos no versículo 23, quando nós falamos sobre luz, a candeia do corpo, os olhos, como é que nós devemos usar os nossos olhos, usar os nossos ouvidos, cada um usando. Você, não é? Você é uma pessoa, é um ser. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. E é preciso se conhecer, para não fazer mal a si mesmo. Quem não se conhece vai fazer uso indevido de si mesmo. Vai em busca de algo que pensa que necessita daquilo. Por que a pessoa acha que precisa de determinadas coisas ou de que aconteça determinados fatos? Por que a pessoa pensa assim? Porque introduziram nela, ela deixou que penetrasse certas sugestões que fazem com que a pessoa caminhe naquela direção que ela está indo. Mas o filho de Elohim não anda assim. O filho de Elohim tem o Senhor Yeshua como instrutor, como seu mestre. E o mestre diz que aquele que anda nas trevas, ele caminha, sem saber para onde. Está caminhando, mas o que vai acontecer? Ele não sabe. Mas o filho de Elohim não anda assim. O filho de Elohim sabe onde coloca o pé. Lâmpada para os meus pés. Eu caminho na tua luz. Louvado seja o nome do Eterno. Quem se cuida. Porque quem não é louco não vai andar segundo o mundo. Vai andar segundo aquele que o criou. Aquele que nos criou sabe qual é a nossa estrutura. E sabe como é que o corpo deve ser usado. Como é que deve trabalhar a alma. Qual é o estado do seu espírito para que possa desfrutar de real felicidade. Glória ao Senhor. Felicidade. Por que as pessoas são infelizes? Porque elas vivem de imaginação. O infeliz vive de imaginação.
São os próprios pensamentos dele que o tornam infeliz. Quem pensa errado, vai sentir errado. Vai fazer errado. Aleluia. Quem teme ao homem arma ciladas para si mesmo. Você tem que temer ao Criador. Então vamos lá, Tiago, capítulo 6, versículo 24. Prosseguindo no estudo. Nós terminamos aí com essa questão, fizemos essa síntese, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou trilhar. Eu quero trilhar na luz, porque quem anda da luz, não é? Quem anda nas trevas, caminha. Mas quem anda na luz, não andará nas trevas. Na incerteza, mas será que isso vai dar certo? Capítulo 6, versículo 24, está escrito assim. Vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Aí tá bom, Mamon. Em outro texto, o que é Mamon? Não é mamona, é Mamon. Porque Mamon ainda serve para alguma coisa, mas Mamon, certo? Não podeis servir a dois senhores. Não há necessidade de explicar nada sobre esse texto, certo? Cada um faz a sua avaliação, claro. A quem eu estou servindo? O homem não poderá servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará com um e o outro será desprezado aos seus olhos. Não podereis servir a Elohim e a Mamon. Mamon é uma palavra hebraica, está aqui transliterado, mas a pronúncia é essa mesmo, Mamon. Mamon. É dinheiro e riqueza. E aí muita gente pensa que, não, eu vou rasgar todo o dinheiro que eu tenho. Traga para mim que eu dou um jeito. Aí você está falando de servir. Servir. Há o trabalhador que serve através do seu trabalho e ganha o seu dinheiro porque está fazendo o seu trabalho. Mas ele não está servindo ao dinheiro. Há homens na terra, a maioria dos homens na terra servem ao dinheiro, são escravos do dinheiro. E eles se corrompem, perdem a moral para tomar decisões corretas, porque se corrompeu, se deixou corromper. Não ficou sem moral para tomar a decisão correta, porque ele está nas mãos de outros. Se vendeu, vai usar uma profissão para cometer crimes, para apoiar criminosos. Então, se perdeu. Porque ele ama o dinheiro, ele não se importa se está na prática da justiça, na prática da verdade, a ele isso não interessa. O que interessa para ele é ele é escravo do dinheiro. É isso que o Senhor Yeshua está falando aqui sobre isso. Não é que ter dinheiro seja pecado. Ter prata, ter ouro. Quem criou a prata e o ouro foi o Pai, nosso Criador, ele é o dono. Como é que ter ouro e prata é pecado? Aleluia! Bendito seja o Eterno. Agora, a quem eu sirvo? A prata e o ouro ou ao Criador da prata e do ouro? Eu amo mais o ouro e a prata do que quem criou o ouro e a prata? De quem sou eu servo? Então, essa é a questão. Aleluia! Ser rico não é pecado? É pecado? Quem é a pessoa mais rica do universo? É Elohim, ele é o dono de tudo. Nós precisamos corrigir distorções que são feitas. Uma coisa é uma pessoa ser bem-sucedida, porque trabalhou honestamente, estudou, conseguiu ter uma profissão. Ele está desfrutando do trabalho dele. Isso não é pecado. O outro não quis, ficou batendo samba com caixa de fósforo na porta do botequim, né?
tempo foi passando, ele não se preparou, não procurou nada. Aí depois fica, né, olhando para o outro e se sentindo miserável. É só dar depois uma olhada lá na tag lá 73. Fica olhando ao redor. Certo? Vamos agora ao item 4.9, que é daquela relação que nós temos anteriormente aos irmãos, que é o capítulo 6 de Mateus, Tiago, versículos 25 a 34. 25 a 34. Vamos ler alternadamente. Você que está em casa também está participando. Vamos ler. Eu vou ler o 24, os irmãos lerão o 25. Aliás, 25 e os irmãos lerão o 26. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Versículo 25. Por isso vos digo, note bem que agora é uma conclusão. Quer dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Então, cada pessoa escolhe a quem servir. Isso é pessoal. Não é por força nem por violência. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ele está falando para os seus discípulos. Essa palavra não se dirige aos adversários do Senhor Yeshua, aos opositores do Senhor Yeshua. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo do que as vestes? Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que as vestes, ou a vestimenta, ou os vestidos, não? Roupa. Versículo 26. Aí uma reflexão. Cada um que está lendo, realmente, né, o Senhor cria, ele cuida. Aquelas pássaros penando. Não vê um pássaro na época do frio, na época do calor, como é que eles agem? Não é? Tem as penas, como é que eles não morrem de frio? Não morrem de calor? Quem cuida deles? A roupagem das aves, né? Muito bem. Se você está mal vestido, a culpa é de quem? Aleluia. Então, vamos pensar, aplicar, ao invés de ficar como muitos ficam, não é? Infelizes. Ele está medindo o status dele, a situação dele, olhando ao redor. Então ele se sente mal. Porque ele está olhando ao redor, se sente mal. O que ele deveria olhar? Deveria olhar para dentro de si. Como diz a palavra, de que se queixa o homem vivente? Qual é a resposta dele? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por quê? Por que está escrito isso? Porque é o pecado que separa a pessoa de Elohim. Se ela não tivesse separada de Elohim, ela não estaria no estado de miséria que ela está olhando para os outros, se sentindo. Porque os pássaros, lá no Amazonas, não tem psiquiatra lá para os animais. Nem psicólogo, nem psicanalista. Não tem nada de internado para se desestressar. Porque os pássaros não vivem fingindo. Quer dizer, os artistas têm que, depois que faz um filme, um teatro, depois vão para uma casa de repouso, porque é aquela coisa. E fingiram tanto, eles se extrapolam, e depois precisam de repouso. Quem não vive fingindo, não precisa de casa de repouso. Aleluia. Então lá não tem essas casas, né? Não tem hospícios. Não tem. Glória ao Senhor. Então, o Senhor cuida. Versículo 27. E qual de vós,
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações e ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? Os irmãos, você olha para o lírio do campo e olha para você. Quem está mais bem vestido? E é cheiroso. Quem bota o perfume nas flores? Aleluia. Então, ele está dizendo isso aí. E no versículo 22, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, olha que o Senhor não procurou um outro rei em Israel, porque não houve rei em Israel que expressasse tanta grandeza quanto Salomão. Então ele escolheu exatamente aquele que foi o mais brilhante em termos de esplendor da nação de Israel como rei. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Porque Salomão precisava de tudo. As flores não precisam de desodorante. O lírio, a beleza do lírio. Amanhece o dia sorridente, tranquilo. Não está estressado, não está magoado com ninguém. Não está carrancudo, bicudo. Você chega perto do lírio, você sente tranquilidade, beleza, perfume. Mas tem ser humano que você só ir olhar para ele, você diz que já está querendo sair de longe. Você não vou nem chegar perto. E já sente o espírito que a pessoa está. Né? Espírito de contenda, de mocidade. Não é um lírio, não, é um canário. Agora me lembrei da Rolina, que entrou na sala onde nós estávamos orando, ele não conseguia sair. Aí começamos a pegar, porque ela não conseguia achar a janela para sair, nem porta. Aí eu terminei pegando ela. Peguei, passei a mão na cabeça, aquele cabelo, aquela plenugem linda, né? Aí depois eu abri a mão assim, deixei ela para ela ir embora. Ela ficou na minha mão. E eu fiquei esperando para ver, né? Deve estar cansado, então fiquei esperando até que ela foi embora, bateu alto, foi embora. Aí eu ainda disse assim, ela não está querendo ir embora porque ela está se sentindo segura. A costume viu que não oferece perigo, não, ficou ali. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, os irmãos. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto já traz uma tranquilidade para os filhos de Elohim enorme. Para quem é filho? Claro, se você der esse texto para uma pessoa que não nasceu do alto, ela vai ler e não vai entender quase nada disso aqui. Agora, os filhos de Elohim, eles leem, entendem, inclusive se corrigem. Eles vão entender que lendo esse texto está faltando alguma coisa para ele, é porque alguma coisa está errada com ele. Ou então ele não é filho de Elohim. Aleluia. Bendito seja o Eterno. O filho de Elohim está tranquilo.
Ele sabe que é filho. Nós retornaremos aqui ao versículo 32, que diz assim, versículo 32. Aí tem um trecho que está entre parênteses, porque todas essas coisas os gentios procuram. As nações se engalfinham atrás de grandeza, de luta, para ter tudo top. Isso é o mundo, é o sistema. Os filhos das trevas, eles não estão trabalhando porque querem prestar um serviço, querem construir. Eles estão trabalhando só pelo dinheiro. Há uma diferença entre o filho de Elohim trabalhando e os filhos das trevas trabalhando. Aleluia. Os filhos das trevas têm dentro dele a palavra que faz com que ele seja impulsionado. E ele está sempre buscando a glória do Pai, para glorificar o Pai. Então, tudo que ele faz, procura fazer bem feito. Aqui, no versículo 32, a conclusão é: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, que coisa? Do alimento, do vestuário. Tem que valorizar. O que é mais importante, a vida ou o alimento? Quem não tem vida, evidentemente, não, o alimento, pois é, não tem vida. Ele vive para comer. É a diferença de quem come para viver. Aleluia. Note aí, essa palavra está no coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis. Não é? Aliás, é o pai que providencia o que os filhos necessitam. O filho é gerado. Quem o alimenta durante os 9 meses de gravidez da mãe? Quem o conservou durante anos, transportando ele para, num determinado momento, ele ser gerado? Aí ele vai para o útero, o ventre, para o útero da mãe, ele ali é alimentado. Ele está lá preocupado: mas quando eu sair daqui, o que é que vai ser? Poxa, eu vou vestir o quê? Não, vou comer o quê quando eu sair daqui? Ele está assim lá. Quem está cuidando disso? O ser humano não vive em paz porque ele vive retirado da sua realidade pelos perversos do mundo, que bombardeia ele vai absorvendo isso, ele passa a criar uma ideia completamente errada da realidade. Ele pensa que para ele ser feliz tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, tem que ter aquilo, tem aquilo. O mundo transforma ele, molda ele para ele viver-se de acordo com o mundo. Ele passa a ser um miserável. Aí joga um contra o outro. A minha geladeira é azul, mas eu vou fazer uma visita na casa do irmão, vejo que a geladeira dele é um verde. Poxa, eu já chego em casa satisfeito, olho para a minha geladeira, poxa, sacou aqui. A insatisfação é gerada pela propaganda que é feita para transformar a pessoa no mercado de consumo. E aí um olha para o outro, olha de baixo a cima para ver como é que está possível. Ele já começa a se sentir mal. São os desejos das pessoas que são produzidos pelas trevas que a tornam infeliz. Ela está insatisfeita com ela mesma. E ela não percebe isso. Aí quer culpar os outros. Fulano tem, eu não tenho. Mas por que fulano tem e ele não tem? É culpa de quem? Aí começa a guerra. As disputas. E nós, que somos pais, devemos ter muito cuidado com os nossos filhos, para que não gere entre eles essa competição que é promovida pelo invejoso. E aí cria-se animosidade entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, porque isso favorece o pai das trevas. Aliás, o rei das trevas. Muito bem. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos, se ele está insatisfeito, bom, ele é meu filho, ele está insatisfeito, a insatisfação dele, como é que eu vou corrigir isso?
Ele se torna um escravo, não sabe viver. Não sabe viver com o Criador, com o Elohim. Dá as costas até para o Criador. Pobre alma. Não é? Se a prosperidade de uma pessoa a afastou do Criador, essa pessoa é o quê? É um miserável. É uma pessoa miserável. Louvado seja o nome do Eterno. Aí nós vimos o versículo 32. É o Pai, né? Versículo 32, diz assim: de certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quem anda na terra sob os cuidados de Elohim, se Elohim é o pai da pessoa de fato, ela não vai ficar reclamando por causa de nada. Está sob os cuidados do Pai. Aleluia. Bem, queridos, esse é um texto. Um outro texto aqui, o versículo 25, e enfatiza esse versículo 32. Por isso aqui está antes, né? O versículo 32, na verdade, vai enfatizar o 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí diz, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Na escola bíblica passada, nós falamos a respeito da vida. Aquele homem que prosperou, olha, ele trabalhava pelo dinheiro, pela prosperidade material. Ele vai ser uma grande colheita, vai ser, então eu agora vou dizer a minha alma, descansa. Ele não estava trabalhando para produzir, para construir, não, para assim, vai descer. Mas a vida não depende do dinheiro. A felicidade não depende do dinheiro. O mundo faz com que as pessoas acreditem que a felicidade dela depende do dinheiro. Eu conheço pessoas que não têm tanto dinheiro, mas são felizes, que sabem viver com o Criador. A riqueza delas é outra, que muitos ricos material não têm. Aleluia. A paz é uma riqueza? Um lar em paz é uma riqueza? Aleluia. Um lar onde os membros se amam, se respeitam, é uma riqueza? Muito bem, queridos. Então, o versículo 25, por isso vos digo, não vos inquieteis por vossas almas, por vossas vidas. Que comeremos? Que beberemos? Com que roupa cobriremos o nosso corpo? Com que roupa cobrireis o vosso corpo? Isso é uma preocupação, é ele que está falando para os discípulos. Não é a alma mais preciosa do que o alimento? A alma é mais preciosa do que o alimento. Aleluia. Bendito seja o Eterno. A alma sai do corpo, ela continua vivendo. O corpo não, o corpo vai para a terra e... Como é que está a sua alma? Há pessoas que preocupam-se mais com o corpo do que com a alma. Não devemos ser relaxados com o nosso corpo, evidentemente, nem com as nossas vestes. Mas o corpo é mais do que as vestes. E a alma mais do que o corpo. Aí, quando a palavra foi traduzida por vida, ele fala de alma, que é algo desconhecido do próprio ser humano. Se preocupa com tudo, em beber, folgar, se preocupa. Mas a alma está lá gritando dentro da pessoa. Não é a alma a vida mais preciosa do que o alimento e o corpo não é mais precioso do que os seus invólucros? Aleluia. Corpo. Glória ao Senhor. Aí volta aquele texto de que falamos aqui, a escola bíblica passada, que os irmãos já conhecem, está lá aquele homem, né? o jovem, uma pessoa que gritou da multidão, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Olha a preocupação dele. O Senhor Yeshua, então, deu uma resposta para ele, e depois ele utilizou esse machal para dar a lição da importância da vida ser mais preciosa do que o ouro e a prata. Isso para quem está no seu estado normal. Muito bem. Esse ensino aqui, o centro,
o versículo 33, aí o Senhor Yeshua diz para todos nós, ele está falando para os seus discípulos, e nós somos seus discípulos. Eles, antes da pessoa ficar preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, ele deve preocupar-se em fazer aqui o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão. Uma pessoa que tem o Senhor Yeshua como seu mestre, como seu Senhor, evidentemente, não vai questionar isso, porque você vai falar isso para uma pessoa que não é do reino, não entrou no reino, porque não nasceu ainda do alto. Se ele não nasceu do alto, o questionamento dele vai ser, claro, ele vai apresentar, mas a gente tem que comer, porque a gente tem que vestir, como é que a gente tem que cuidar, porque eu tenho que... Quer dizer, ele não está interessado em ser filho de Jeová Elohim para ser cuidado pelo pai. A mente dele, ele foi moldado para pensar que o dinheiro é mais importante do que a vida. Ele quer ser cuidado pelos homens do mundo. Ele não quer ser cuidado pelo pai. Então, para ele ser cuidado pelo pai, ele tem que se tornar o quê? Filho. Em primeiro lugar, filho, porque senão ele não entra no reino. Filho das trevas não entra no reino. Ele tem que nascer para entrar no reino. Tem que ser filho da luz para entrar no reino da luz. Glória ao Senhor. Quando isso acontece, que ele entra no reino, ele vai desfrutar do reino como filho. Aí ele vai ver a diferença. Glória ao Senhor. Vai conhecer quem está cuidando dele. Então, o versículo 33 é o desfecho desse ensinamento que o Senhor vem dando. Desde lá do capítulo 5. Ele começa a ensinar lá, segundo o Matitiarro, que agrupou. Por isso é que eu fiz essa síntese, essa pequena síntese aí, para os irmãos entenderem a cronologia dos fatos no livro de Matitiarro, do capítulo, a partir do versículo, capítulo 1 até o capítulo 16. Fazendo uma cronologia para entender, porque isso, não é? Senão a pessoa vai achar que tudo isso aqui está em ordem cronológica. Não, mas isso também não importa, porque o objetivo de Matitiarro é transmitir a lição que cada um precisa aprender. Então ele conclui aqui esse ensino, olha, veja a conclusão aqui, mas buscai primeiro, de tudo isso que o Senhor vem ensinando sobre oração, buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. Uma vez que a pessoa adquiriu isso, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Ele vai se vestir melhor do que Salomão. Me lembra aqui na escola bíblica passada que eu coloquei o texto, a pessoa tem um armário de 10 portas, cheias de roupa, sapatos variados. Ótimo. Não há problema. Mas com que roupa você vai se apresentar a Elohim? Com nenhuma dessas roupas que a gente utiliza aqui, a gente vai chegar lá. E se a gente chegasse lá, não ia poder entrar com essa roupa. Tem que ter uma roupa especial. Por isso que o Senhor disse para aquele homem, que era um líder de uma Edá, lá, Laodiceia, rico sou e de nada tenho falta. Não tenho falta de nada. Eu sou tudo nem sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como é que você vai chegar lá? Nu. Tem que se vestir com uma roupa que não é fabricada por nenhum alfaiate na terra. Aleluia. É por isso que o Senhor Yeshua fala, quem vestiu o canário? Quem vestiu o curió? O caboclinho? Quem vestiu, não? Aquela que canta muito bem, o sabiá. Cantam, que maravilhoso, não? O cântico. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, quer ver, sabiá no seu cântico, não? Enquanto os homens na terra vivem a reclamar, se estressar, se agoniar. Por quê? Porque não retornam para o Criador. Quando muitos se tornam religiosos,
mas nada sabem acerca do seu Criador. Nem o nome procuram saber. Mas buscar primeiro o reino, a monarquia, o reinado de Elohim, e sua justiça e todos esses desejos, vontades, pedidos, objetos, artigos, serão dados para vós. Como dons, presentes. Tá tudo. Em português não aparece o que está lá no hebraico. Dádivas, complementos. Aleluia. Bendito seja Ele. Livres da ansiedade pelo desfrute do reino de Yahová Elohim. Quem está no reino de Yahová Elohim não vai ficar sofrendo de ansiedades. Estresse, estressado. Não. Ele é uma pessoa guiada, o pai trabalha, ele trabalha também. Porque o filho imita o pai. Muito bem, querido. O ápice da conquista do homem é a sua entrada no reino, no reinado, na monarquia de Yahová Elohim. Esse é o ápice. Isso é a maior conquista do ser humano. Veio à existência, a maior conquista dele é entrar no reino. Se não entrou no reino, perdeu tudo. Nós podemos fazer aqui um retorno ao texto, né, porque nós chegamos aqui a essa conclusão. Capítulo 5, 6, é conclusão aqui no capítulo 7. No capítulo 7, sim, vai ter a conclusão, mas lá na frente, quando o Senhor Yeshua vai fazer uma observação, um ensino de grande importância, como todos os seus ensinamentos para nós. Capítulo 5, falando sobre o reino. Veja que nós estamos falando sobre o reino. É o Senhor Yeshua falando sobre o reino. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados o quê? Aí está em português, pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mas aí nós já sabemos. As bem-aventuranças dos... Pode ser humildes, pode ser. As bem-aventuranças dos dependentes do Espírito. Dos dependentes do Espírito. As felicidades... Lembram disso? As felicidades do dependente do Espírito. As riquezas. O quê? Vamos repetir? As riquezas dos dependentes do Espírito. Os dependentes do Espírito são pobres? Não. Mas tem pessoas que querem permanecer na miséria. O mundo está cheio disso aí. Eles querem continuar comendo na lata do lixo. Eles querem continuar comendo o resto, as sobras. Mas os dependentes do Espírito não são miseráveis. Então, quando houver a questão de guerra, inclusive, isso aqui nós somos pais, vamos traduzir isso para nossos filhos. Você crê no Senhor, meu filho? Então, se você está nessa miséria, é porque você não está sabendo viver como filho de Jeová. Não vamos alimentar o complexo dos nossos filhos. Para ficar aquela guerrinha de um contra o outro. Aí um despreza o outro, começa a ser... Eu até me lembrei agora de um retiro que foi feito, numa certa época, e ao retiro foi um irmão, ele já tinha sido... Ele estava se buscando o batismo, o sopro, e ele foi ao retiro, mas ele, sim, os pais deles davam condições, ele chegou lá com pijama na hora de dormir, pijama, né? As roupas e tal, aí começaram a esquecer o nome do irmão, do menino. Ao invés de chamar ele pelo nome, chamavam ele de Riquinho. O Riquinho. E quando eu soube disso, eu fiquei pensando, que efeito isso produziu nesse garoto? Isso é mau. É claro que ele vai se afastar. Mas na conta de quem ficará esse afastamento? Aleluia.
Queridos, nós temos que ter muito cuidado. E temos que ter condições de ajudar os nossos filhos a corrigir erros que são gravíssimos e que vai impedir que a bênção do Senhor chegue até ele. Porque o que está escrito é: se obedecer, todas essas bênçãos se alcançarão. Agora, se não obedecer, todas essas maldições se alcançarão. E o relacionamento entre nós isso é pontuado diante de Jeová. Eu não posso usar de malícia, jogar uma pessoa no fogo e depois querer que alguém tire ela do fogo porque eu fiz ela. Eu tenho que admitir os meus erros, as minhas culpas e confessá-las. Você me perdoa, eu pedi isso para você. Você foi fazer, eu estou vendo que isso está dando errado. Então, as bem-aventuranças dos dependentes do Espírito, as bem-aventuranças, as felicidades dos dependentes do Espírito, as felicidades dos dependentes do Espírito. As felicidades. Aleluia. As riquezas dos dependentes do Espírito. Bem-aventuranças e felicidades. Está no plural. Aleluia. Muito bem, queridos. Então, esse ápice aqui, essa conquista, capítulo 5, versículo 3, temos aí o versículo 10. Nós estamos falando, buscar primeiro o quê? O reino de Elohim e a sua justiça. Quando você está vivendo a justiça de Jeová, você agrada ao mundo? Hein? Mas você vai ficar furioso porque o mundo está contra você? Não. Você tem que ter o controle. Você não anda segundo as ações e reações do mundo, porque senão você vai enlouquecer. Você tem que se preservar, tem que cuidar da sua alma. E o argumento de muitos, porque eu saí por causa disso, daquilo, eu dei as costas para Jeová por causa do erro de A, de B ou de C. Essa pessoa, como classificar essa pessoa? Ela é fiel a Jeová? Ela é honesta para ele? É leal com ele? É verdadeira com ele? Eu vou me separar do meu Senhor por causa do erro de A, de B ou de C? Ou eu devo ajudar até a pessoa a corrigir o seu erro? Se você vê o seu irmão pecar, não é? Que não seja pecado para a morte, arranca a cabeça dele. É assim que está escrito? Manda fazer o quê? Hein? Ore por ele. Coisa que muita gente não quer fazer. Orar. Ele errou. Quer dizer, olha, que amor. Não é? Ele errou, que vá para o inferno. É assim que muitos crentes por aí agem. Quer dizer, ele se esquece dele mesmo. E quando ele errar? Só que está escrito, e é exatamente o primeiro versículo do capítulo 7. Nós não vamos entrar nele agora, não é? Muito bem. Quer dizer, à medida com que medirdes, serás medido. Aleluia. Muito bem. No versículo 10, lá está falando de bem-aventurado, buscar primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. Quer dizer, reino, entrou no reino, você vai praticar justiça. E você tem que ter preparo, tem que estar preparado para praticar justiça na terra. Do contrário, você não fará justiça. Porque o mundo está acostumado com injustiça. Porque o mundo, desde que faça aquele barulhinho no fundo do cofre, está tudo certo. Ele não quer saber qual é a origem do dinheiro. Versículo 10. Bem-aventurados, quer dizer, as felicidades, as riquezas, as alegrias, não é? Faltou alegria. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Quem é do reino dos céus deve estar, ao invés de ficar furioso, zangado, triste porque está sendo perseguido, deve, então, manifestar a sua alegria. Tem pessoas que elas são sutis. O que ela quer é
jogar um contra o outro. Parecer que é vítima, é uma arte. E aí, se você não for uma pessoa cuidadosa, você vai praticar injustiça, porque a pessoa quer induzir você à prática da justiça. São pessoas que são guiadas pelo maligno, evidentemente. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, versículo 11, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O Senhor Yeshua falando isso. Você é apegado ao Senhor Yeshua, você o ama. Você está ali defendendo os interesses dele. E você vai ser perseguido, injuriado, maltratado, infamado. Vão dizer coisas horríveis a seu respeito. Mas você vai se guiar pelas palavras ditas pelos filhos das trevas? Ou você vai continuar apegado ao Senhor, experimentando a bem-aventurança? A bem-aventurança da presença dele em você. Porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não se afasta de nós porque somos injuriados, somos perseguidos, somos maltratados, somos... Não. Somos infamados. Ele não se afasta de nós. Quem mais foi infamado, injuriado, perseguido, maltratado na terra entre os homens? Quem foi? Ele se queixava? Ele era infeliz? Ele se sentia mal? Eu não quero mais esse negócio, não. Tanto sofrimento. Ah, pai, o senhor faz o seguinte, procura outro, porque eu não... Foi assim que ele fez? Não. Por quê? Porque o pai estava nele. Evidentemente com ele. Mas uma pessoa pode estar com você e não ser por você. Não está em você. Mas o pai estava nele, com ele. Ele triunfou. Ele suportou. Olha a força dele. Aleluia. Ele é o nosso mestre. É o nosso exemplo. Quer triunfar? Olhe para quem? Olhando para Yeshua, que é o autor consumador da nossa emuná. O ápice da conquista do homem é a sua entrada no reino, no reinado, na monarquia de Yahová Elohim. Temos aí versículos 10 a 12, só li até o 11. Então, quando você for perseguido, maltratado, injuriado, infamado, o que é que você deve fazer? Ficar jururu, tá vendo? Está falando mal da gente, a gente faz povo ingrato. É assim que você deve fazer? Versículo 12, leia aí. Porque assim perseguiram aos Neviim, que foram antes de vós. O que é que fizeram com o Senhor Yeshua? Ele disse para os seus discípulos, olha, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, vão chorar, e o mundo vai rir, vai se alegrar. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A presença dele, quando ele ressuscitou, que se manifestou, olha que transformação ocorreu com cada um deles. Muitas vezes eu encontro pessoas, porque o Senhor está no meu coração. Aí eu olho para a cara da pessoa e digo, tá não. Com essa cara aí não dá. Porque está escrito que o coração alegre formoseia o rosto. Transmite, na face da pessoa está transmitindo. Como é que estava o rosto de Estefano quando estavam fazendo aquilo que ele estava fazendo? Nem conseguiam olhar para o rosto dele, tal era o esplendor que ele transmitia. Coisa linda, né? O Senhor Yeshua, que exemplo, que grandeza. Eu fico pensando, que coisa, não? Que homem. Os discípulos diziam, que homem é esse?
Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Andando com ele, a gente aprende. Então, essa consonância desses versículos, capítulo 5, versículo 3, é o primeiro das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças as alegrias, as riquezas, as felicidades dos dependentes do Espírito, dos que são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí vamos a esse exultar, e depois você tem lá, o ápice está lá, versículo, capítulo, buscai primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O difícil é a pessoa nascer do alto, porque não tem homem na terra que possa fazer isso por nenhum de nós. O difícil é entrar no reino. Nenhum homem na terra pode colocar você no reino de Elohim. Não há constituição no mundo que capacite você a alcançar esse privilégio. Aleluia. Não existe bolsa no mundo que possa lhe dar condições para fazer você entrar no reino de Elohim. O Senhor Yeshua disse, que adianta o homem, que adianta o homem adquirir? A palavra ali é de um verbo que quer dizer comprar, adquirir. Que adianta o homem adquirir o mundo inteiro? O verbo é caná. Caná. E perder a sua vida. Perder a sua alma. Alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a ilusão. Descansa, come, bebe, folga. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem? Para você? Não vai gozar disso. Tu não terás vida para isso. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Querido, vale a pena todo o esforço para a entrada e a permanência no reino. Ou não? Vale ou não vale? Vale. Mas anuncia que é chegado, olha, o banquete está tudo pronto. Eu comprei uma junta de bois, vou experimentar, eu comprei vou ter que olhar, olha as distrações, os motivos apresentados, até motivos que podem ser considerados legais, justos, mas estava extrapolando porque não estava conseguindo ver o que é que estava preparado, para que eles estavam sendo convidados. E eles desprezaram. Estavam muito ocupados e desprezaram o retorno para o Criador. Então, queridos, esse esforço está exatamente no capítulo 7, nos capítulos seguintes, que nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Mas vamos ler aqui, quando ele fala a respeito disso. Ele vai concluir aqui, quando no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele vai recomendar, ele está ensinando. Quer dizer, vão surgir muitas coisas. Muitas coisas surgirão para que você não entre no reino. E muitas coisas outras vão acontecer para que você não permaneça no reino. Mas cabe a cada um. A entrada é escolha de cada um. A permanência é decisão de cada um. Certo? Você pode ter 1000 pensamentos. Não, mas eu acho. Tudo bem. Mas isso que eu acho, que você acha, é o seu estado. Como é que você está? Feliz de fato? Você acha tanto que está perdido. É o que você pode dizer para da doutrina do eu acho. Tudo para ele está certo, qualquer denominação é a igreja. Tudo bem. Olha o seu estado. Pergunta aí, fala para ele. Não, mas eu postei no Instagram. O Instagram é para foto. Qual é a realidade de cada pessoa? A foto não é a realidade de ninguém. Mesmo que até para fazer uma foto a gente faz. Não é verdade? Ninguém quer sair na foto. Ninguém faz isso para tirar foto. A não ser criança, né? Mas a foto é a realidade. Eu pego uma criança, boto no meu colo, ela quer ter um filho agora. Aí o outro olha que não tem filho e fala, você pegou a criança emprestada. Não tem mendigo aí, pessoas que tomam uma criança emprestada para ficar pedindo esmola? Não são filhos dela.
Mas qual é o estado real de uma pessoa? Principalmente se essa pessoa virou as costas para Elohim. Pode pintar o que pintar. Mas quem é essa pessoa? Feliz? A queimadura do Senhor está sobre ele ou sobre ela. Como que uma pessoa que está sob a queimadura do Altíssimo vai estar feliz? Agora, se ela está sob o refrigério, aí é outra história. Se o Espírito Santo realmente está nessa pessoa, a pessoa olha por fora, pode até fazer uma análise completamente errada, olhando por fora. Mas quem vê o que está dentro? Porque as ações da pessoa é que vai dizer. Como é que ela trata o outro? Aí eu vou ver quem está na pessoa. Os atos são atos de justiça ou atos de injustiça? Aleluia. Queridos, capítulo 7, versículo 3 é uma recomendação. Recomendação não. É uma ordem. Para quem quer viver bem. O que é que está escrito aí? Veja bem aí. Porque estreita é a porta. Na verdade, lá é portão. Estreito é o portão e apertado o caminho que leva à vida. E a multidão? Você vê tantas multidões aí dando pulo, parece que eles foram transformados. Eles não são seguidores do Mashiach. Eles são evolucionistas. Eles tomaram a doutrina de sapo, então eles aprenderam a pular. A doutrina dos sapos. Para ser transformado em sapos. Não num obreiro, numa mulher cheia do exército do Altíssimo, transmitindo paz, aonde chega. Né? A mulher que tem a presença do Espírito Santo nela, de fato, onde ela chega, ela transmite os dons, o fruto do Espírito. Diz que tem o Espírito Santo, concorda com tudo que está, mas onde chega é com confusão, é com queixa, é com reclamação. Que mulher é essa? Filha de Elohim? E o homem? Não é? Parece uma cana ou vara de bambu quando o vento sopra. Treme que só. É o treme-treme. Mas aonde chega é semeando contenda, confusão, queixas e tal. Que espírito está atuando neste homem? Que espírito está atuando neste... Nem na casa dela ela tem paz. Aleluia. A pessoa onde chega, ela transmite quem ela é. Não adianta ficar, porque eu concordo, não concordo, tudo bem. Mas o que é que você faz que diz que você é filho de Elohim? Pelas obras, pelo fruto, não? Você conhece? A emuná sem obras é morto. Então, queridos, não nos iludamos. O Senhor Yeshua diz, poucos são os que a encontram. A porta para a entrada no reino, porque a pessoa quer porta larga, quer viver ao seu modo. Agora, vale a pena entrar no reino? Só pode entrar no reino quem é? Olha, queridos, eu estou aqui com algo, eu preciso avançar um pouco mais. Vale a pena? Pastor, muita luta. Então, dê graças ao Senhor. Entrou no reino? Está dando muita luta? Dê graças ao Senhor. Não afrouxe. Não se torne frouxo, nem frouxa. Vamos lá, Maasei, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Adquirir o conhecimento, transmitir o conhecimento, porque o conhecimento realmente do reino, da pessoa do Pai, do Filho, transmite. A pessoa que tem o conhecimento real é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem paz. E transmite paz. Transmite segurança.
Aleluia. Lembra do início daquela guerra que, não, porque tem que fazer isso. E nós, olha, aqui ninguém vai morrer de Covid. Agora, para você chegar diante de um povo, como eu cheguei aqui para falar para vocês, você tem que ter algo que é diferente do mundo. Algo diferente de instituição religiosa. Aleluia. Imagine todos nós saindo correndo de vírus e o vírus atrás da gente. Não, é ele que tem que correr de nós. Marcos capítulo 14. Nós estamos falando da entrada no reino e a permanência no reino. Vale a pena ou não vale a pena? Capítulo 14. Eu vou ler o 21, os irmãos lerão, nós leremos o 22. E tendo pregado o anúncio naquela cidade e feito muitos discípulos vão aprender. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22. Pois que por muitas tribulações, porque nós temos que enfrentar o exército de Satã, o próprio Satã, os opositores do machismo, o mundo, temos que enfrentar. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Elohim. O que importa é entrar no reino de Elohim. Não é ficar pela periferia, é entrar no reino. Aleluia. Você encontra muitas pessoas com várias opiniões. Porque eu não concordo com isso. Então, tudo bem. Você concorda com o quê? Concorda com o pai? Onde é que está escrito? Tem pessoas que falam que na cabeça, é imaginação. Mas qual é o estado que a pessoa vive? Aleluia. A doutrina do Senhor Yeshua transforma a pessoa na estatura do Senhor Yeshua. Quem está praticando a doutrina dele está se transformando na estatura dele. Muito bem, queridos. O reino de Yahuwah Elohim é o que de mais importante existe na terra. É o reino de sacerdotes que só os filhos de Yahuwah Elohim podem exercê-lo. O reino. Eu não vou prosseguir com esse assunto, porque ele demanda um pouco mais de tempo, mas quero frisar, o reino de Yahuwah Elohim é o que de mais importante existe na terra. Isso não passa. Não passa para outro povo, não é destruído, não tem poder no mundo que possa destruir esse reino. Jamais destruirão esse reino. É o único que não será destruído e não passará a outro povo. Os reinos do mundo passam, são destruídos. Estão lá em cima, daqui a pouco estão lá embaixo. Mas o reino de Elohim não é assim. É o reino de sacerdotes, que só os filhos de Yahuwah Elohim podem exercê-lo. Eu vou parar aqui. E aí nós temos a importância dos intercessores. Eu posso até adiantar isso, falar sobre Noa, por exemplo. Noa. E lá mais na frente eu vou dar esses textos para os irmãos. A importância de ser um filho de Elohim exercendo o sacerdócio aqui na terra. Olha o caso de Noa, Shem, Abraham. Lindo, né? Quando vai destruir Sodoma e Gomorra aqui, Abraham intercede pelos justos. E só tinha um. E a Escritura diz que enquanto o Senhor estava destruindo aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, o Senhor lembrou-se da oração de Abraham e livrou o justo Lot. Lembrou-se da oração de Abraham, do pedido de Abraham. Aleluia. As pessoas do mundo não sabem o que é um justo de joelho na presença de Yahuwah.
todas as qualificações. Há muitas pessoas que buscam riqueza, mas não buscam ser justo. A justiça, ser justo, é uma riqueza que não se compara com essas coisas do mundo. É um atributo. O pai é justo, o filho tem que ser justo, que o filho vai manifestar o caráter do pai. Olha o Senhor Yeshua. Nós temos, quando a Escritura fala, outros intercessores, como Moshe. Moshe era um intercessor. Iove, Daniel, Shemuel. Mas isso nós vamos falar na próxima escola bíblica. Eu espero, queridos, que essa comunidade aqui, essa idade, se transforme de tal maneira que possamos atingir essa estatura que o Senhor quer que os seus filhos alcancem. Homens e mulheres vivendo de acordo com a justiça. Vivendo de acordo com a Torá, a doutrina, a instrução do Pai. E cada um praticando e se transformando. E refletindo isso aonde quer que chegue. É a expressão do Senhor através dos seus filhos aqui nesta cidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Já tem bastante assunto para o irmão. E não esquece de dar inclusive, nessas mensagens que foram transmitidas já para os irmãos sobre a execução do projeto de Yehová para o resgate da humanidade. O que nós estamos fazendo assim é continuidade, só que nós não estamos mencionando isso. Nós estamos, porque esse exercício que é parte do programa, do projeto de Yehová, a manifestação do seu Filho e a manifestação do seu reino na terra, é a execução do projeto dele. Isso não está desvinculado daquele assunto. Só que eu não estou usando essa expressão, porque senão fica uma coisa muito longa. Eu sei que o ser humano, ele é o do mundo, né? O do reino de Elohim, não. O do pessoal, os filhos do reino de Elohim não estão em busca de novidade. Você vê que o mundo, novidade, é por isso que a moda no mundo está sempre, né? E o povo desesperado para andar na moda. São comercializados. Pagam por isso. Por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer. O mundo passa com suas paixões e concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Elohim, permanece para sempre. Você está fazendo a vontade de Elohim agora? Você está em paz. Interior. Está ligado com o céu. Está no corpo do Senhor Yeshua. O Espírito Santo habita esse corpo. A virtude do Espírito está em você, você percebe isso? Ele penetra, juntas e medulas, a palavra do Senhor penetra, né, e vai colocando saúde. Ele mesmo penetra lá dentro disso aqui, para consertar isso aqui. Glória ao Senhor. Eu tinha até um texto dessas mensagens para recomendar para os irmãos. Depois eu vou dar uma olhada melhor para saber qual é dessas mensagens que os irmãos devem consultar para complementar esse assunto que nós estamos abordando aqui hoje para os queridos irmãos. Não esquece, está olhando as mensagens, essas mensagens estão todas relacionadas com a Escritura, não é um discurso para ser esquecido. A novidade, não, é estudo da Escritura, é a palavra do Senhor que deve ser guardada no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, porque eu não quero que tu te separes de mim. Aleluia.